Miguel Castanho, é investigador principal do Instituto de Medicina Molecular de João Lobo Antunes e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Convido para falar aos nossos leitores sobre estas questões da pandemia e trazer um pouco o seu conhecimento científico sobre o que estamos a atravessar. É um novo vírus, não estávamos preparados, de alguma forma é o que nos dizem. No entanto, já houve outras pandemias, tivemos a gripe espanhola, tivemos uma série de pandemias. Como é que o doutor analisa a forma como estamos a enfrentar esta pandemia? Mas o que acontece é que nós, com o desenvolvimento dos antibióticos, o desenvolvimento das vacinas, fomos esquecendo dos micróbios, não é? As doenças infectocontagiosas mataram muito no início do século XX, mas nós um pouco arrogantemente e um pouco distraídos fomos nos esquecendo dos micróbios, fomos votando ao esquecimento os tempos das grandes pandemias que nos bateram à porta. E tanto assim é que passaram 100 anos há bem pouco tempo da gripe de 1918, chamada gripe espanhola, que fez muitas vítimas, e em Portugal também. E nem sequer tivemos uma comemoração oficial do centenário da gripe espanhola. Isto diz bem quanto nós estávamos aliados já da realidade das pandemias e das doenças infectocontagiosas. É claro, com as bactérias super resistentes nos hospitais, já nos começámos a perceber que talvez fosse bom colocarmos na agenda ou recolocarmos na agenda as doenças infectocontagiosas, mas só agora é que, com este choque da realidade e com esta pandemia que nos chegou, portanto vinda da China, mas que nos chegou, é que estamos a perceber-nos que, de facto, estávamos muito mal preparados e estávamos muito, muito distraídos em relação ao assunto. Em termos de serviços de saúde, enfim, genericamente, não estávamos muito mal preparados. Estávamos mal preparados para um evento deste tipo. Os serviços de saúde, do ponto de vista geral, não são maus, são bons e o sistema tem dado uma resposta até relativamente boa. Em termos de ciência e do sistema científico e de como estamos para o desenvolvimento de novos medicamentos e novas vacinas, aí é que esta nova realidade veio expor as nossas fragilidades e o quanto falta fazer e como fomos demasiado perdulários nos investimentos anteriores que fizemos em desenvolvimento de vacinas e de medicamentos para este tipo de situação. A vacina é sempre uma busca, não é? Que se de vez em quando que se ouve falar, vamos ter uma vacina. Como é que o doutor acompanha essa situação? Há vários laboratórios a correrem para a vacina, para nos dar uma maior tranquilidade no futuro? Sim. Existem várias linhas de trabalho para o desenvolvimento de vacinas. E que têm a ver aqui, assim, com o facto de ser um vírus de RNA e há algumas tentativas de colocar o RNA do vírus em circulação para que algumas células consigam produzir as proteínas do vírus e que se ganhe imunidade. Existem outras tentativas que é colocar as proteínas do vírus, não o vírus total, mas as proteínas do vírus, em circulação para que o sistema imunitário possa reconhecer essas proteínas e, portanto, produzir anticorpos contra elas. O que acontece nestes casos, tipicamente, é que é sempre imprevisível o desfecho. Não há dúvida nenhuma que está a ser feito um grande esforço e que há uma grande necessidade. Mas investigação científica é mesmo assim, não se sabe o desfecho. E no caso das vacinas, ainda mais. Já tivemos casos de imenso sucesso, como a varíola ou o sarampo, mas também já temos também exemplos de grande esforço, grande investimento e com um resultado que não é uma vacina, como, por exemplo, no caso da SIDA, apesar dos anos que já decorreram, apesar de todo o investimento, apesar da grande necessidade e da grande pressão que tem sempre existido, não foi possível desenvolver uma vacina. E também temos casos intermédios, casos parciais, como a influenza, o vírus da gripe, em que não temos uma vacina universal, que dê para todas as variantes do vírus, mas temos uma vacina sazonal. Portanto, aquilo que a prática nos ensina é que devemos ter alguma cautela nas expectativas que depositamos sobre vacinas. E este caso é um caso de um vírus de RNA, que tipicamente são vírus com muitas mutações, e, portanto, aqui
há cautelas extra a ter em relação às vacinas. Portanto, falou da questão da SIDA. Não se conseguiu uma vacina, mas conseguiu-se um tratamento que é bastante eficaz, demorou bastante anos. Sim. Hoje já ao não se contrário morre, não é? Sim, vão continuar a morrer, infelizmente. Sim. Mas muito menos, muito Sim. menos. O processo está muito mais controlado. Mas, ao contrário das vacinas, o trabalho com os medicamentos é mais sistemático e consegue ser mais versátil. Isto é, mesmo que se desenvolvam medicamentos contra uma proteína do vírus, por exemplo, e por alguma razão haja um fracasso nessa proteína, podem se desenvolver em relação a outras proteínas, em relação a outras estruturas do vírus e, portanto, por algum ponto é mais provável que se consiga um sucesso. E, havendo mutações dos vírus, é possível repetir as estratégias com os medicamentos e, com algum atraso, andamos sempre a correr atrás das novas mutações, mas normalmente consegue-se lidar com a nova mutação. Foi isso que aconteceu ao HIV. Conseguiu-se um primeiro medicamento, depois o vírus criou resistência, criaram-se outros medicamentos, depois outros medicamentos, depois outros medicamentos, e depois já se conseguiam fazer terapias combinando vários tipos de medicamentos. E hoje, com a SIDA, já chegamos ao ponto em que não há cura, infelizmente, mas já chegamos ao ponto em que se consegue reduzir a carga viral em circulação praticamente a zero. O que falta na SIDA é conseguir eliminar os reservatórios do vírus, porque o vírus entra em algumas partes do corpo, nomeadamente a medula óssea, onde é muito difícil de erradicar. E quando os doentes deixam de tomar a medicação, essas bolsas que estão praticamente dormentes nesses reservatórios acabam por sair e acabam por multiplicar a infecção de novo. Não, é preciso também não. Isto acontece de facto, mas é preciso também não subvalorizarmos neste momento a SIDA. Porquê? Porque as pessoas doentes necessitam tomar a medicação constantemente e acabam por ter problemas associados aos efeitos secundários da medicação. Preciso não subvalorizar a SIDA. Sim, na forma como estamos a passar por esta epidemia, fala-se muito na questão dos testes para verificar se já existe uma imunidade da população, para levantar as restrições. Como é que o doutor está a acompanhar esta situação? Pois é, a questão dos testes não é quer dizer, há dois tipos de testes, não é? Há o teste de diagnóstico para ver se uma determinada pessoa está infectada num determinado momento, Sim. e isso é o teste mais relevante quando se está a lidar com a doença, tipicamente a fase de pandemia ou de expansão da pandemia que é a atual. E depois há um tipo de teste que se torna mais relevante, que é saber, afinal, não é, depois de passar o choque inicial, quais são as pessoas que já ficaram imunizadas e quais são as pessoas que ainda não estão imunizadas. Isto é importante, sobretudo se pensarmos que vamos ter que sair da quarentena um dia, inevitavelmente, não podemos viver de 15 em 15 dias sempre fechados em casa. Isto seria muito importante saber quais são as pessoas que já estão imunes ao vírus, pelo menos durante um tempo, e que, portanto, já podem circular e ter a sua atividade com segurança, com o mínimo de segurança, e eis que ainda não estão e, portanto, precisam de cuidados extra, sobretudo se estiverem em grupos de risco. Estes últimos testes são os testes em que se procura anticorpos contra o vírus em circulação, sinal que se os anticorpos já lá estão é porque a pessoa já esteve exposta ao vírus, tenha tido a doença ou não tenham tido a doença. Não é? Então nós podemos ter estado expostos ao vírus sem nunca ter contraído a doença. Mas estes testes que se falam mais agora são estes segundos testes para ver quem é que tem anticorpos, para eventualmente delinear uma estratégia, que ainda não sabemos qual é, para a saída da quarentena. E era importante e ter a participação dos cientistas nessa estratégia, não é? Era, que é porque essa para a educação estratégia... já se viu que há um plano que retomar aulas presenciais para os alunos, para alguns alunos, mas para outros setores está a ser mais difícil. Pois, assim, setor a setor, é assim, das duas uma. Ou temos um plano global e temos a capacidade de o fazer, e para isso temos que basear a estratégia desse plano naquilo que se conhece cientificamente do vírus e da evolução clínica da doença das pessoas infectadas,
ou então deixamos tudo mais ou menos num improviso, caso a caso, setor a setor. Mas agora, o que nós sabemos é que o que tem sido adotado até agora é uma solução muito eficaz, mas de curto prazo. Ao mesmo tempo que já percebemos todos que o problema é um problema de médio e longo prazo, que vai persistir. Portanto, há um desfazamento nítido entre aquilo que é a duração possível da solução e a duração inevitável do problema. Portanto, se nós não fizermos um plano, a realidade é encarregar-se-á de nos obrigar a improvisar situação a situação. Na educação, por exemplo, a realidade obrigou a que, com a proximidade dos exames para o 12º ano e o acesso à universidade, que se tivesse que fazer qualquer coisa, que se tivesse que fôssemos obrigados a tomar uma decisão, e o Ministério da Educação tomou essa decisão e elaborou um plano. Aliás, o Ministro da Educação é bioquímico, ele tem formação científica, ele era investigador antes de se dedicar à política e à governação. Se há pessoa que entende bem o que é um vírus e o que isso representa, é ele. Mas, portanto, na educação já sabemos qual é o plano, embora seja um plano bastante conservador, bastante defensivo até. Mas pronto, mas percebemos qual é o plano. As crianças muito pequenas das creches e dos infantários, como o risco é mínimo, é muito pequeno para elas, podem voltar. É importante ter atividades. Os alunos do 12º, como não há alternativa aos exames e não há alternativa fazer os exames presencialmente ou não há uma boa alternativa, vão ter que, em condições controladas, voltar. Mas, obviamente, que para os outros setores também haverá um dia em que têm que ser retomados. Tem que se levantar a quarentena e as restrições sim, de alguma forma, não é? inevitavelmente. E também é verdade que quando isso acontecer, uma vez que temos estado todos fechados em casa, provavelmente poucos adquirimos imunidade ainda, obviamente vamos estar todos expostos ao risco quando isso acontecer. E, portanto, ou somos também capazes de planear como vamos estar expostos, e isso é um plano implementado e pensado, ou então corremos o risco de voltar tudo praticamente ao princípio, voltar tudo à estaca zero. Para já Também que já há países que já têm... aconselha-se muita cautela, não é? Para já muita cautela, até por causa dos mais idosos, que são os mais vulneráveis. Sim, a cautela tem que ser sobretudo nos grupos de maior risco, que são os mais idosos. Não sabemos se exatamente é o fator da idade em si, só porque são mais velhos, ou se é uma questão de pessoas já fragilizadas tipicamente por outras doenças. Isto é, não sabemos se é o fator da idade em si, ou se é porque as pessoas mais velhas tendencialmente também têm mais problemas, sim, têm mais problemas. Ou doenças associadas, sim. Doenças associadas. Aquilo que se sabe é que existe uma forte correlação entre o desfecho negativo da infecção e de doenças cardiovasculares, por exemplo. E repare que doenças cardiovasculares nem sequer estamos a falar do sistema respiratório, que é o que te ataca ao vírus. Mas há, de facto, uma correlação grande entre doenças cardiovasculares e os diabetes também, não é? E os diabetes, diabéticos sim. também. E cancro também. Sim. Sim. Mas, portanto, é preciso cautelar, sobretudo, esses grupos de risco. Mas temos que associar, obviamente, temos que ter um plano que envolve, provavelmente, sobretudo, os de menor risco, né? E um retorno da atividade, sobretudo, das pessoas que têm um menor risco. Mas temos que, em alguma altura, pensar em retomar a atividade. Aliás, repare que o regresso, mesmo que parcial, de crianças às creches, aos jardins de infância, de alunos do ensino secundário às aulas, obriga automaticamente a alguma atividade. Porque os pais vão levar, os pais vão buscar. Se os pais têm as crianças ou não têm as crianças na escola ou na creche, determina muito a vida familiar. Portanto, o setor a setor, as coisas nem sequer são independentes umas das outras, não é? Portanto, é começar a puxar, não é, o novelo por um fio e o resto começam a vir várias coisas atrás. Portanto, tem que haver um plano, deveria haver um plano mais ou menos integrado.
Aliás, a Áustria já anunciou qual é o seu plano integrado e anunciou o fim do estado de emergência. E o que é que vai fazer fase a fase, não é? Nós deveríamos fazer o mesmo. A Noruega também já está também avançada nesse sentido, já há alguns sinais. Nós, apesar de tudo, as medidas que tomamos para enfrentar a pandemia, até no nosso país, ainda ontem o Presidente da República falava no milagre português que teria a ver com também que termos enfrentado logo com algumas medidas. Mas houve países, e nós temos sempre a ver os Estados Unidos com líderes que escamoteiam a ciência, não é? E vê-se o Trump Sim, sim. ou o Bolsonaro, Sim. que isso para si deve fazer uma carga de nervos, não é? Quando ouve os tipos a falarem, com uma Sim, responsabilidade como eles têm e que têm a responsabilidade da vida das pessoas, não é? Com as decisões que tomam. sim, sim. Pois a questão é que já nem sequer já nem sequer é novidade, não é? Porque em vários outros aspectos já demonstraram que são pessoas pouco ligadas à evidência dos factos e muito ligadas à ilusão da palavra e à ilusão do ritmo mediático, não é? Ou à forma como se consegue iludir a realidade através de alguns factos e de algumas manipulações. Portanto, nem sequer é muita novidade. Nos Estados Unidos, enfim, é uma pena ver os Estados Unidos, a maior potência científica e tecnológica mundial, ser governada por alguém que desbarata todo esse potencial. Contudo, os Estados Unidos são um país muito forte, enfim, com uma evolução muito sustentada na ciência e na tecnologia, e, portanto, as organizações basicamente continuam a funcionar e continuam fortes. Estou a falar das universidades, estou a falar das empresas, estou a falar das várias instituições dos Estados Unidos, continuam fortes e a operar independentemente do presidente que tem. A questão do Brasil é mais penosa, digamos assim, porque de facto a estrutura da governação arrasta todo o país para enfim, um desfecho que nós não sabemos qual é, mas mete a ver, de facto, esse grande país que é praticamente um continente e que até há bem pouco tempo atrás tinha feito um percurso brilhante em recuperação no domínio científico e tecnológico e que agora está em regressão, absoluta regressão completa, mesmo as correntes anticientíficas no Brasil com algum respaldo em Brasília, na governação, enfim, estão em expansão e, e enfim, é uma pena e pior que isso é que nestes casos, num caso como este, isso vai custar muitas, muitas, muitas vidas no Brasil. Aliás, mesmo entre nós, as teorias da antivacinação, por exemplo, e algumas teorias de Sim, conspiração e de sim, correntes sim, sim, sim. antivacinação, já começavam a fazer algumas vítimas, com pessoas que abdicaram, por exemplo, da vacina do Do sarampo. sarampo, não é? Sim, Voltámos a ter que isso mortes por salva sarampo, vidas, salvou imensas vidas, não é? imensas vidas. E como voltámos a ter mortes por sarampo, inclusive em Portugal, o que é uma coisa impensável, porque temos uma vacina muito eficaz contra o Logo sarampo. logo no início da vida das crianças, não é? Sim, sim, sim. Logo no E primeiro o, ano de e o vida. sarampo, enfim, historicamente, matou muita gente. Foi um problema imenso. Acho que também é uma boa altura, nesta situação que vivemos de pandemia, é uma boa altura para se refletirmos se queremos, de facto, dar ouvidos a esse tipo de correntes e nesta altura em que estamos todos tão necessitados de uma vacina contra o SARS-CoV-2, se queremos mesmo abdicar de vacinas. Isso é isto que nós queremos Uhum. para o nosso mundo. É uma boa altura para as pessoas que defendem a antivacinação ou a não vacinação para se chegarem à frente e darem a cara agora a defender que não são necessárias vacinas ou o mal das vacinas. Mas também, curiosamente, nesta altura, não os vemos em lado nenhum. Não é? Portanto, Não. quando as vacas são gordas, aparecem sempre com uma teoria de conspiração a falar mal das vacinas, a invocar uns estudos, enfim, elusivos, às vezes com meias verdades. E agora, não é? Quando a verdade aperta, não aparecem. É uma coisa interessante. Mas devemos todos nós perguntar-nos, afinal, uns aos outros, não é?
na realidade, o que é que nós queremos e em que é que nos fiamos. Em quem é que nos pode dar informação credível, quem é que nos pode transmitir informação credível, que nos proteja a todos. E este caso é um caso paradigmático por isso. Se calhar há pessoas mais credíveis que outras para serem fontes de informação. E se calhar há pessoas mais credíveis que outras para transmitir informação. Se calhar os cientistas existem para alguma coisa. Se calhar os jornalistas também existem para alguma coisa. Sim. Quer dizer, se é para inventar informação e fake news, pronto, não precisamos nem de jornalistas, nem de jornalistas, porque não precisamos de pessoas credíveis e credenciadas e formadas para o efeito. Só precisamos de alguém que consiga construir uma história e diga algumas coisas, se possível com um bocadinho de verdade, como dizia António Aleixo, que é para dar assim uma pimenta de alguma credibilidade à história. Mas este momento também nos deve servir para alguma reflexão sobre estes aspectos. Muito obrigado, doutor, pela nossa conversa. Nada. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima, obrigado.